Tem gente com áudio aberto aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Eu vou falar só um minutinho e depois eu fecho meu áudio. Eu acho que a criança chorando era aqui em casa mesmo, Bel. Vou falar o mais rápido possível. Queria só agradecer todo mundo pela presença. A gente fica muito feliz em atrair, envolver tanta gente legal e ativa na preservação, na valorização da Amazônia para discutir essa ideia. Meu nome é Mariana Boor, eu trabalho no Instituto Piabiru e atualmente eu coordeno o GT da PPA, que está pensando caminhos para o setor privado contribuir com a conservação da Amazônia por essa via de cadeias de valor e acesso ao mercado, e esse é o grupo que está promovendo a discussão hoje, que convidou vocês todos aqui. Eu queria explicar aqui o microfone, uma parte técnica aqui. O microfone está aberto só para os palestrantes hoje, mas todo mundo pode escrever mensagem no chat, ou só para os organizadores, ou para todo mundo, até os participantes, e usar uma ferramenta interativa que a gente vai propor no meio do evento, e também mandar perguntas no botão Q&A, perguntas e respostas, que está no menu inferior aí da tela do Zoom de todo mundo. As perguntas vão ser respondidas no final, e se não der tempo de abordar algum tema, eu me comprometo a endereçar por e-mail depois. Parte da palestra vai ser feita em espanhol, e por isso a gente vai habilitar, nesse mesmo menu inferior, um botão de tradução. É um globinho, e permite você seguir no áudio original ou migrar para a voz de uma tradutora simultânea. Qualquer dificuldade técnica pode mandar mensagem pelo chat, e a gente está aqui para ajudar. Nossa conversa vai começar hoje com uma fala do Augusto Corrêa, que é secretário executivo da PPA. Augusto, é com você. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo interesse em participar desse fórum de discussão, dessa apresentação, que pode trazer frutos muito interessantes para a Amazônia. Queria agradecer também, de antemão, ao Instituto Piabiru por organizar esse fórum de discussão, e também a Climate Ventures, a Future Brand, a Sol e a Suzano, por trazer insumos, argumentos e possibilitar que nós tenhamos essa conversa hoje. Para os que não conhecem, a PPA é uma plataforma de ação coletiva liderada pelo setor privado que trabalha pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. O nosso foco por trás disto é sempre a conservação da biodiversidade desse bioma. Para isso acontecer, estimulamos conversas em grupos temáticos. No caso aqui, essa conversa ela é fruto do grupo temático 3, Mercados, em que os membros da PPA, hoje mais de 40 membros, podem trazer boas experiências, trocar figurinhas e assim co-construir possibilidades de projeto que vão trazer um benefício coletivo para a Amazônia. No caso de hoje, a gente está trazendo aqui a discussão do place branding, a possibilidade de se criar uma marca Amazônia para potencializar os negócios locais e também, de alguma forma, fomentar o desenvolvimento dessa região. Nós contamos aqui com a Future Brand, que é uma especialista no tempo, que vai poder trazer um olhar um pouco mais técnico a respeito dessa possibilidade, para que no futuro a gente possa, de uma maneira coletiva, aventar a possibilidade de desenvolver algo nessa área e trazer para a realidade. Então, em nome da PPA, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, especialmente daqueles que fizeram tornar possível esse momento aqui, e torcer para que tenhamos um bom momento de discussão. Uma boa tarde. Até mais. Oi, gente, boa tarde. Vou seguir aqui um papo também muito rápido com vocês. Eu sou a Isabel Sobral, sou uma das sócias do escritório da Future Brand São Paulo. E antes de apresentar aqui os nossos convidados de hoje, né, eu queria trazer 2 pontos, ser bem breve. Primeiro, eu queria situar um pouco, né, de onde surge tudo isso, né? Esse assunto da marca Amazônia, ele não é um assunto tão recente, né? Ele é fruto de discussões muito ricas e interessantes que vem acontecendo já no último 1 ano e meio, mais ou menos, mais precisamente, acho que julho de 2019, quando a gente tem um primeiro encontro, né, no Lab Amazônia, que acontece em Manaus, né, um encontro aí também articulado pelo pessoal da Climate Ventures, já pela PPA, que conta com a participação de diversos stakeholders, né, do qual
eu tive o privilégio de participar, e o objetivo era discutir os desafios, né, de logística e comercialização dos produtos da sociobiodiversidade. Naquele momento, né, naquele encontro, ideia, né, de criar, enfim, uma iniciativa, uma plataforma, uma marca que otimizasse diversas iniciativas e esforços muito pulverizados que acontecem hoje, né? Essa ideia vira um protótipo, né, chamado de marca Amazônia, e ele vai ganhando corpo e adeptos ao longo dessa jornada, que é retomada no ano passado com toda essa articulação e apoio, né, do Instituto Piabiru e de empresas privadas também, como a Sol e a Suzano, né? E quem sabe daqui para frente com um grupo ainda mais ampliado. Como segundo ponto, eu queria dizer que essa conversa de hoje não é para falar dos problemas da Amazônia, né? A gente teve uma série já de webinars no ano passado sobre a Amazônia. Eu acho que as pessoas aqui, esse grupo que foi convidado e escolhido a dedo, está bastante ciente da dimensão dos problemas e dos desafios que envolvem essa região, né? E com certeza, se fosse para falar disso, a gente teria pessoas mais credenciadas, né? Eu acho que a ideia hoje é trazer um tom muito mais propositivo para essa pauta, né? A gente acredita que a Amazônia deveria e pode começar a se estruturar para dar um salto com as próprias pernas, explorar o seu potencial, sair de um lugar um pouco, né, de vítima de todos os seus predadores para um lugar de protagonismo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E ser um pouco mais dona do seu destino. Então, a gente está falando de um lugar onde tudo que acontece hoje parece estar muito aquém do seu potencial, né? Quando a gente pensa nas mais diversas esferas da Amazônia, economia, gastronomia, turismo, desenvolvimento sustentável, ainda tem muito a ser construído, né? Então, está na hora da gente poder pensar numa iniciativa e como uma plataforma única pode apoiar e acelerar o acesso a produtos de centenas de microempreendedores que estão lá hoje na Amazônia, que não precisariam investir tanto tempo e nem recurso em iniciativas de marketing, de branding, pois eles também poderiam colocar os seus produtos dentro dessa plataforma e dessa marca, né? Então, por fim, hoje a gente vai entender um pouco mais como que alguns lugares puderam se valer dessa ferramenta do Place Branding para dar esse salto nas suas imagens, nas suas economias. E para isso eu vou chamar aqui o Gustavo, né, que é o diretor da Future Brand para a Hispanoamérica. Ele já esteve à frente de grandes cases de sucesso, né, como da marca Peru e da Costa Rica, mas entre diversos outros, né, e enfim, dá palestras no mundo todo sobre o tema. E o Daniel Banharello, que está aqui com a gente também, que teve do outro lado de um projeto, né, como cliente da Future Brand, como o Brand Director no desenvolvimento da marca Costa Rica, que também foi largamente premiada aí com o melhor Place Branding do mundo em 2019, seguida de uma outra premiação em 2020. E fica aqui a pergunta, né, da mesma forma que esses outros países fizeram e deram saltos em suas economias e conseguiram atrair mais turismo, mais investimento, como a gente vai ver aqui nesses cases, por que a gente não pode fazer isso com um dos lugares que está na mira do planeta hoje, né? Então, passo a palavra aqui e agradeço a disponibilidade do Gustavo e do Daniel para estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom, boa tarde, obrigado, Abel, obrigado também a Future Brand São Paulo e a PPA e a todos os organizadores. Meu nome é Gustavo Konigser, como já a Abel falou. Eu não falo português desde meu nascimento, eu sou argentino, falo espanhol, mas tenho assim esta ideia de que posso falar um pouco também para que vocês compreendam melhor o que eu quero dizer hoje. Temos a apresentação já feita e traduzida para vocês, mas qualquer consulta podem também fazer ao final no chat, então se alguma coisa não foi bem compreendida, eu posso também explicar o que eu quis dizer. Vamos começar agora pela ideia de marcas territoriais, não? Porque são, como figura aqui na tela, ferramentas de transformação. Porque, como vocês sabem, nós, na Future Brand, nós criamos que as marcas são ferramentas para transformar realidades, transformar também companhias, transformar experiências. E, nesse caso, também podemos falar de transformar territórios. Primeira coisa importante é também dizer que o futuro não acontece. O futuro é criado, e é criado normalmente por nós que fazemos coisas, que temos também a possibilidade
de criar. Em nosso caso, trabalhando na Future Brand, o que nós utilizamos para criar esse futuro são as marcas. E para nós, as marcas não são somente designs, não são somente imagens, não são nomes, não são somente logotipos, são ideias que moram na mente das pessoas. É por isso que temos aqui esta imagem da gente, porque nós, nossa obsessão é uma obsessão de ficar lá, de compreender o que eles pensam de nós. E para isso temos também uma metodologia, e a metodologia se divide assim no propósito e na experiência. Divide a ideia das marcas em um propósito e numa experiência. E esta dualidade existe ao longo de toda a vida de uma marca, porque uma marca, quando ela é criada, tem que começar com um propósito, tem que começar representando uma ideia, e essa ideia tem que ser estrategicamente definida, mas depois disso tem que também existir como vai fazer que essa ideia se transforma numa experiência. E para ter uma experiência correta, uma experiência boa, tem que ter também uma boa expressão, um bom design, uma boa forma de falar, tudo o que vai fazer que o propósito seja bem transportado ao longo da vida da marca. Ao final do dia, o que nós pensamos são que as marcas, mais que fenômenos mentais, são fenômenos da barriga, terminam sendo assim emocionais. Tem que gerar um amor, tem que gerar uma relação que é mais difícil de descrever. É por isso que nós pensamos que se verdadeiramente temos que responder à pergunta de por que você comprou esse produto, por que utilizou esse serviço, por que visitou esse lugar, é porque há uma coisa que vai além da somente a explicação racional da marca em geral. Nós temos, como já a Abel falou, 2 décadas trabalhando neste assunto. Criamos, trabalhamos ou transformamos algumas das marcas, e também é importante deter-se a olhar que não são somente marcas país em geral ou marcas de territórios somente. Algumas vezes também temos desenvolvidas marcas de produtos ou marcas específicas para a promoção turística. E isso tem que ver com algumas das coisas que eu vou explicar agora, que são os componentes de uma marca território ou de uma marca destino. Ao longo dos anos estivemos também criando, desenvolvendo os reportes, estes índices e reportes que são denominados assim, Country Brand Index, Country Brand Report. Temos alguns destes traduzidos ao português também, e são estes reportes consistem em entender qual é a visão que tem os públicos-alvos de nossa realidade como países, como territórios, não somente aqui na América Latina, mas também além da América Latina, fora dela. No caso especial, por exemplo, do Brasil, o Brasil, esta é a imagem da página que explica a metodologia no último dos reportes que eu falei, que é o Country Brand Report da América Latina do ano 2020, onde podemos ver que Brasil, que tem aí uma posição número 5 no lista geral dos países da América Latina, tem aí algumas coisas que não vale a pena agora deter-se a olhar, mas sim isto que é uma word cloud, não? Uma nuvem de palavras, onde pode ver vocês podem ver que Amazon, que aqui estamos em inglês, mas que são um dos mais importantes ideias que tem relação com o Brasil. Estas são algumas ideias, como você pode ver, os mais importantes são as praias, diversão, futebol,
carnaval também, mas Amazônia é uma das ideias que tem também uma relação com o Brasil em geral, e como vocês também sabem, existe também muita informação, muita novidade na prensa, na mídia da Amazônia em geral. Então, quando temos isto assim como uma introdução geral, o que ao final do dia nós denominamos place branding. O place branding é uma forma de compreender também a maneira pela qual um lugar pode ser tratado e trabalhado também como uma marca. E por isso que, se vamos falar especificamente de uma marca, neste caso uma marca destino, o objetivo dela é posicionar-se na mente dos potenciais turistas, importadores e investidores. Estes três grandes grupos de gente são grupos que, ao final do dia, vão ser os nossos públicos-alvos mais importantes. Eu vou explicar agora por quê. Mas também sempre tem que ter aí uma abordagem e metodologia claras, que vão envolver todos os atores-chave desde o início. E que são os atores-chave? Agora vamos também falar disso. Mas o mais importante é ter também uma ideia das dimensões que são importantes para construir uma marca local forte. Quando nós trabalhamos com os reportes, os índices, etc., temos uma metodologia, como já falei, mas é um recorrido que começa com conhecer um lugar. Para poder analisar um lugar, tem que primeiro conhecê-lo, ou pelo menos ter uma ideia de que o lugar existe. Por isso, quando eu mostrei essas palavras que estão relacionadas com o Brasil, é importante saber, pelo menos, que a Amazônia existe lá na cabeça da gente, na mente das pessoas, não da gente, das pessoas, e que isso já é um primeiro ponto de partida bom, porque não tem que começar a explicar que um lugar, um território que se chama Amazônia existe. Já todo mundo, de algum jeito ou outro, já conhece que existe um lugar que se chama Amazônia. Então, depois de que temos um conhecimento inicial, passamos a familiaridade com estes diferentes atributos e dimensões, que são, de um lado, a experiência, que é do lado da direita, o made in, isso tem que ver com a origem dos produtos especificamente, tudo relacionado com o turismo também, o patrimônio e cultura que o lugar pode oferecer àqueles que querem visitar. E do lado da esquerda, que é o lado do propósito, quais são os valores que conformam o sistema de valores, quais são a aptidão para o negócio e qual é a qualidade de vida que você pode ter aí. Estes que são os 4 principais áreas de ação, são os investimentos, o turismo normalmente, exportações e cultura, e é importante dizer que são nossas 4 áreas importantes, provavelmente o que é o mais notável, o mais importante em termos de aportação econômica é o turismo, porque todos ao final do dia também somos turistas em algum momento das nossas vidas. Então, ainda quando somos exportadores ou investidores, sempre temos aí um costado turístico também. Então, o turismo tem sua própria forma de promoção. Temos também as exportações de produtos, e são também mundos distintos pela maneira de comunicar, não? Você tem que comunicar um espaço, tem que comunicar um espaço para ser visitado, tem que mostrar algumas das belezas naturais, que é diferente que mostrar quais são os produtos que esse lugar produz e que tem para vender. E mesmo também as condições da infraestrutura, condições técnicas, condições econômicas, que são
as relacionadas com os investidores que vão ter desejo de vir por exemplo, desenvolver uma fábrica, desenvolver uma planta industrial, etc. Finalmente, a cultura, que quando tem cultura para difundir, quando tem uma cultura específica, que pode ser cultura musical, literária, pode ser cultura do espetáculo, cultura gastronômica, etc. Isso é importante também reconhecer qual é a mais importante das culturas que pode fazer uma difusão importante para ter, ao final do dia, uma possibilidade mais de gerar essa relação emocional que nós queremos também criar com os públicos-alvos de los que já falei. Quando falamos também do compromisso de todas as partes, que coisa quer dizer isso? Que ter todo mundo claro, com uma mesma visão, com uma mesma ideia, ao final do dia, o que pode também gerar o sucesso. Isto quer dizer não somente ter um único discurso, uma única forma de falar, porque todos somos diferentes e podemos ter distintas visões, mas pelo menos ter um alinhamento, uma ideia mais ou menos clara de o que a Amazônia é e que coisa não é, o que nós queremos que a Amazônia seja ao futuro. Então, os funcionários públicos, a opinião, os líderes, principalmente também as empresas, câmaras de negócios, imprensa, todos têm que, pelo menos, de novo, não ter somente um discurso, pelo menos uma ideia geral de o que está acontecendo e qual é o percurso ou viagem para o futuro, neste caso especificamente no futuro da marca. Então, se tivéssemos que dizer quais são as 3 coisas que podemos pedir à marca, primeiro, sinergizar, isso quer dizer concentrar e focar os esforços de comunicação para não ter um spending, não ter gastado o dinheiro de formas que ao final podem não ficar juntas para fazer o melhor profit, o melhor aproveitamento dos investimentos. Então, se podemos ter uma só imagem, se podemos ter uma coordenação dos esforços de comunicação nas redes sociais, nos espaços de comunicação, nas feiras internacionais, etc. Se temos isso, vamos fazer melhor o trabalho. Integrar os diferentes setores, público e privado, que é um dos desafios mais importantes, porque normalmente são mundos que não têm uma relação constante, e muitas vezes os setores privados não têm uma recepção correta da necessidade de comunicação também, e outras vezes os setores públicos não têm o apoio específico dos setores privados. Então, quando você acha que tem uma marca que pode concentrar tudo isso, pode também integrar os esforços. E, finalmente, a conscientização pelo público interno, não? Para saber e gerar também a autoconfiança de quais são as coisas boas que o território, o país, o lugar tem para comunicar ao exterior. Temos aí um recorrido de como, nestas 2 grandes momentos da criação de um trabalho de marca território, de marca país, temos primeiro o momento da projeção, onde criamos, fazemos um diagnóstico, uma análise, também temos aí uma produtividade, criatividade, que tem que ser avaliada, e depois disso ter também finalmente um momento gerativo, que é o momento quando já definimos quais são os tone and manners, isso quer dizer as formas de falar, as ideias força, os atributos de posicionamento, o perfil da comunicação, as imagens visuais, os logotipos, cores, esquemas visuais, etc.
E quando temos isso feito, vamos ter que fazer uma oficialização, que quer dizer que finalmente as áreas do governo territorial, governo do Estado, governo da nação, etc., tem que aprovar, tem que dizer, ok, esta é nossa imagem e que ela é única, é verdadeira e verificada, não? Então tem que socializar isso nos públicos que são mais perto do poder, que são, como já falei antes, essa tela com as câmaras de negócios, os funcionários, mídia, etc., fazer um lançamento, porque tem que ser apresentada, não pode ser descoberta assim por casualidade, tem que existir um lançamento real. E, finalmente, a gestão, o que é o momento final e mais importante, que é a gestão pública da marca, quando os funcionários que têm a responsabilidade de comunicar fazem o trabalho ao longo dos anos. Aqui temos um caso do sucesso que queremos compartilhar com vocês, porque temos um segundo caso que vai ser diretamente relatado por Daniel, mas nesse caso é um caso que já está cumprindo no próximo mês 10 anos de apresentação, que foi o caso da marca País Peru. E aqui algo somente para contar como foi o processo. Começamos com entrevistas ao setor público, setor privado, as câmaras, personalidades, como pode ser o famoso chefe Gastão Acúrio, ou também o Prêmio Nobel da Literatura Mário Vargas Llosa. Tivemos aí muita gente conversando e propondo suas ideias de como deveria ser a marca País no futuro. Fizemos pesquisas também pela web e tivemos aí um grupo de peritos específicos nacionais que formaram como uma câmara de assessoramento para nós. Após isso, criamos uma série de ideias de posicionamento que nós chamamos protoplataformas, que não são verdadeiramente plataformas reais, mas são o primeiro passo para chegar finalmente a uma ideia da marca, que neste caso é que o Peru não é tudo para todos, mas algo para cada um, porque não é um país tão grande como o Brasil, por exemplo, que pode dizer que tem tudo para todo mundo, o mais grande do mundo também. Neste caso, não. O Peru é mais pequeno, é mais especializado, tem mais detalhes de confecção mais artesanal. Então, essas 3 ideias que são multifacetado, especialista e cativante, são as 3 ideias que até hoje seguem marcando qual é o futuro da marca e qual é o para-chuva de comunicação que faz o governo em geral. E o que tem que dizer também é que, apesar dos cambios de governo que tiveram eles, isso se manter até agora. Quando chegou o momento de criar uma imagem, quando tivemos que criar uma identidade visual, começamos a olhar, começamos a mirar o país, começamos a mirar a cultura, quais são as raízes históricas do país e da cultura atual do Peru, e achamos esta ideia dos círculos que existem em todas as culturas incas e pré-incas também, que deram lugar a esta ideia de marca que vou mostrar agora. Já como aqui falamos na Argentina, sempre dizemos que é fácil adivinhar o resultado dos partidos de futebol do domingo quando você tem o jornal do dia da segunda, não?
mas neste caso nós temos agora a felicidade de poder dizer 10 anos mais tarde que foi tudo um sucesso, porque a marca foi bem correspondida por todas as públicos-alvos, mesmo internos, externos. Tivemos muitos reconhecimentos mundiais. A marca é reconhecida como um benchmark, existe na literatura, nas universidades. É bem gostoso saber isso. Mas também o lado B, o back office, é que existiu também um muito específico manual de aplicações. Criamos mesmo uma tipografia especial, ou adaptamos uma tipografia existente para fazê-la especial. Temos uma paleta de cores, temos uma forma, um jeito específico do tratamento fotográfico, umas gráficas complementares também. E o que foi também bem importante, como uma maneira de promocionar a marca no lançamento, foi que o lançamento foi bem coordenado. Tivemos o lançamento com que pode ver acima para cima à esquerda, lançamento em março de 2011 com o ministro de Comércio e Turismo, a diretora da marca País, mas também os diretores das associações da Câmara de Negócio, não? Que são os que proveram um suporte, apoio logístico para o lançamento da marca. O dia seguinte, realmente um dia depois, o ministro da Economia do país visitou a New York Stock Exchange, a Câmara de Comércio de Nova York, de Wall Street, para apresentar quais eram as empresas mais importantes do Peru, como os empresários mais importantes, e também, na mesma semana, a apresentação da nova identidade na Feira de Turismo do Berlim, a ITB. Então, essa coordenação é o primeiro bom passo para dar quando tem também uma muito boa repercussão na mídia. Este foi o mesmo dia seguinte, depois da apresentação, onde na primeira página dos jornais mais importantes. E também foi tão conhecida a marca e tão importante que mesmo o Banco Central criou uma moeda que tem o logotipo, como você pode ver, que é um sol. Até hoje pode você utilizar com essa moeda no país. E como já falei também, a marca teve muita aceitação interna, tanto que a gente começou a utilizá-la para se tatuar, para os cartéis indicadores dos negócios próprios, etc. Todo mundo ha começado a utilizá-la como uma das gráficas próprias do país. Além disso, trabalhamos também agregando mais valor, o que chamamos submarcas, que são marcas que conversam com a marca mãe, das quais as 3 últimas foram Alpaca del Peru. Alpaca é uma fibra de animal, uma das mais apreciadas do mundo, e o Peru é o principal produtor, quase único. Então, criamos também com eles, trabalhando com os produtores da alpaca, uma marca especial. Após também uma marca que se chama Peru Textiles, que é para todo o suporte e apoio à indústria textil. E, finalmente, Cafés do Peru, que também é, como você pode imaginar, a marca que apoia a promoção do produto, do café, neste caso, no mundo. Particularmente, este é um café que não tem nada a ver com o volume do café do Brasil, mas é um café mais especializado, que necessita também ter uma promoção bastante diferente que a que nós conhecemos. Também, só para ter um pouco mais de data dura, o turismo cresceu muito nos últimos anos e realmente achamos, todos os que estamos relacionados com a promoção do país também, que a marca teve muito que ver. A gastronomia peruana é um dos braços direitos
que trabalha com a promoção da marca. Em qualquer feira promocional, você vai ver sempre alguma relação com a gastronomia. E também, por que não falar do PIB, que um PIB que se dobrou quase em 10 anos. Não somente pelo sucesso da marca, normalmente, mas sim, é tudo uma coordenação, como já falei, uma coordenação das ações dos diferentes atores. E, finalmente, quando você olha qual é a aceitação pública que tem a marca, normalmente nós temos aí os valores que são, se são mais de 50% já fica bom. Aqui, neste caso, temos mais de 90%, então estamos mais que contentes. Um takeaway para o final, para dar lugar a Daniel, é isto que é uma auxiliar de memória, que são a regra das 3 C, que são conceito, consenso e compromisso. Por que estas 3 ideias? Porque tem que ter, como já falei, um conceito, você tem que achar qual é a ideia principal da marca, tem que poder analisar, fazer uma introspecção, descobrir quais são os principais atributos da marca, que são aqueles que vai querer comunicar aos públicos-alvos. Tem que consensuar, tem que ter todo mundo com uma ideia, mais ou menos da mesma ideia. Não vamos fazer assim a coisa tão rígida como para não ter ideias diferentes, mas pelo menos todo mundo consensuados no conceito. E, finalmente, um compromisso, que é o compromisso de comunicá-lo, de fazer cada uma das comunicações e cada um dos momentos de contato com os públicos-alvos, fazê-lo dessa forma que já foi consensuada, transmitindo também o conceito. Mas, finalmente, quando a ideia da marca é que não seja tampouco tão diferente da realidade. A marca, para nós, é mais uma janela, não é uma máscara, mas é uma janela que pode ajudar a entrar no mundo, nesse caso, no mundo da Amazônia. Muito obrigado. Eu espero que tenham compreendido o que eu quis dizer e estamos, por supuesto, abertos para as perguntas do final. Muito obrigada. A gente vai abrir agora para o Daniel fazer a continuidade da palestra. Eu queria lembrar que ele vai falar em espanhol e agora está ativado um botãozinho de interpretação aqui no menu inferior. Para todo mundo que quiser ouvir a versão em português, é só clicar no botãozinho, que é um mundinho, e colocar a opção português. Acho que já está funcionando para todo mundo. Muito obrigada mesmo, Gustavo, é realmente inspirador. Pode ficar à vontade, Daniel. Ok. Bueno, lastimosamente no hablo portugués, será en español como acaban de decir, pero me encanta el idioma. Algún día espero poder aprenderlo. Vamos a ver. Muy bien. Cuando la mayoría de las personas Quando a maioria das pessoas y piensan en Costa Rica, se imaginan que pensam em Costa Rica, imaginam que é algo parecido com essas imagens. E mesmo que essas imagens são feitas como arquivar 6% do planeta.
1,03% desse serviço. Está reflorestando os seus espaços. Hoje se fica como país ha crescido em ambos os temas, como educação e ambiente. O café e a banana. Não assim como tão bom como o brasileiro, mas sim, é bastante bom. Começou a mudar dramaticamente. Então, tentou nossa estratégia. Lá Y aunque el Producto Interno Bruto de Costa Rica, que anda por los 12.000 dólares americanos, es aproximadamente un cuarto de Nueva Zelanda, un país que tiene una oferta y una imagen bastante similar. De hecho, en algunas ocasiones nos hemos dicho que somos países que tenemos como almas gemelas en cuanto a la manera en que nosotros nos proyectamos hacia la sostenibilidad. Todas estas decisiones clave de esta democracia de larga duración y vida ha tomado a lo largo de estas décadas, ha creado un impulso y una sociedad que comprende la importancia de la libertad, de la salud, de la educación y el cuidado del medio ambiente. Que por cierto, son conceptos clave que se encuentran en los lugares felices alrededor del mundo, ¿verdad? Son los elementos que componen esto cuando se habla de la felicidad social, de la felicidad comunal, comunitaria. De hecho, una de las 5 zonas azules o blue zones que se encuentran en el mundo está ubicada en Costa Rica. Está localizada en Costa Probablemente Rica. somos uno de los países más eficientes del mundo en transformar el crecimiento económico en progreso social, precisamente por todas esas leyes que se fueron pasando para crear las instituciones que permitían esa condición. Ahora bien, si sabían todo o nada en absoluto de lo que les acabo de contar de Costa Rica, está claro que el país se ha ganado una gran reputación en torno a los logros que están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Al igual que otros países, la imagen de marca y la identidad de marca de Costa Rica se han acercado en muchos lugares del mundo, es decir, esa brecha se ha cerrado. Sin embargo, todavía hoy encontramos personas que nos dicen, ah, me encanta Costa Rica, es una isla en el Caribe, ¿verdad? Y bueno, Puerto Rico es un lugar muy bonito, pero no es el nuestro. Volviendo al tema de marcas territoriales o place brands, nuestra imagen de marca en nuestros mercados clave puede no ser el resultado de una estrategia de posicionamiento elaborada hace décadas para cosechar hoy fantásticas oportunidades de posicionamiento y desarrollo económico, ¿verdad? Sería ingenuo y casi absurdo pensar que así es como funciona esto. Lo que voy a compartirles hoy es la visión y el propósito de un proyecto muy retador, que es precisamente nuestra estrategia de marca país, que lo que busca es construir a partir de lo que el país ya tiene a su haber, de lo que ha hecho a través de su historia, una narrativa
que busca cerrar esa brecha entre la identidad, lo que somos, y lo que el mundo o nuestros mercados clave en el mundo conocen de nosotros. Y por eso fue que hace casi 11 años nos encontramos en un momento creciente a nivel de relevancia internacional debido a estos exitosos esfuerzos para ser reconocidos como un destino ecológico. Pero había otros activos notables, otras historias, más allá del potencial turístico, por los que por los que no estábamos siendo reconocidos. Lo que tenemos aquí a la izquierda es pues un logotipo que, como bien explicaba ahora Gustavo, abandera algo más que solamente elementos gráficos. Era nuestra estrategia de posicionamiento como un destino, únicamente como un destino. Y Costa Rica durante 16 años logró proyectarse como tal, bajo esta estrategia de marca. Pero alrededor del año 14 empezamos a tener pues algunas preguntas alrededor de esto, ¿verdad? Entonces, un grupo de funcionarios gubernamentales comenzó a fomentar la idea de crear un comité directivo para construir una estrategia de marca que pudiera ayudar a cerrar la brecha entre lo que somos y lo que el mundo sabía de nosotros, aprovechando ese posicionamiento exitoso que el país había logrado. El objetivo era construir una narrativa conjunta y una estrategia de implementación que ayudaría en el desarrollo de oportunidades socioeconómicas, no solo en el turismo, sino también en el comercio y la inversión. Así es como nace Esencial Costa Rica, que ya tiene 8 años de haberse implementado. Este 2021 cumple 8 años desde que se lanzó esta estrategia de marca país. Ahora bien, hoy quisiera darles algunas recomendaciones principales en vista del proyecto que ustedes tienen por delante. Para nosotros, pues, este primero es que no se trata de un solo sector. Podríamos querer que se relacione únicamente a un solo sector, pero no es así. Requiere una estrategia consensuada, orquestada democráticamente entre todos los actores para pasar de una marca destino a una integral. Aunque el enfoque sea darle un mayor peso a la parte turística o de inversión o de exportaciones, siempre el resto de los stakeholders van a ser importantes. ¿Por qué? Porque ellos trascienden las fronteras e interactúan con otras personas fuera de este territorio. Así que entonces debe haber un alineamiento en esta línea. En nuestro caso se emitió un decreto presidencial para conformar una gobernanza de marca país que reúne a 5 instituciones. Aquí tenemos 6 porque años después se integró la sexta. Son el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera Directa, CINDE, el Ministerio de Turismo, o la Autoridad de Turismo, que se llama Instituto Costarricense de Turismo, la Oficina de Promoción de las Exportaciones, Procomer, la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura y Juventud, que es el último que se agrega, ya ahora sí durante mi gestión, ya vamos para 3 años que se incorporó. Esto es muy importante porque precisamente cada uno de ellos tiene un rol con el que se proyecta el país, desde la parte del sector público, desde la institucionalidad del sector público. Y se organizó de una manera que a mí me gusta pensar que es como un edificio de 3 pisos. En el primer piso, ahí en el penthouse, está el Comité de Marca País, que es un comité interinstitucional. Ellos únicamente se encargan de la estrategia y del alineamiento de la misma, ¿verdad? Se reúnen solamente 3 veces al año y está compuesto por el más alto funcionario o el jerarca de cada una de estas 6 instituciones. El decreto presidencial les obliga a reunirse en estas 3 sesiones para estar discutiendo esos temas. El segundo es la unidad técnica. Cada uno de ellos, de estos jerarcas en el penthouse, designan a un funcionario técnico de estas instituciones para que mes a mes
12 sesiones al año, se reúnan para ver los temas ya de coordinación táctica, de lo que se define sobre la estrategia. Y precisamente esa agrupación, la unidad técnica, me toca coordinarla a mí y desde entonces, desde que inició la marca hace 8 años, de manera ininterrumpida ha estado sesionando. El tercer grupo, ya en el lobby del edificio, para no decir el sótano porque es muy feo, está el equipo operativo. Este equipo se encarga de todo lo que ya tiene que ver con el manejo y la administración, la gestión diaria de la marca como tal. Le damos el servicio a todas las instituciones, no solamente a la que nos encontramos físicamente, que es Procomer, sino que le ayudamos a todas las demás. Coordinamos las reuniones, damos el seguimiento sobre los acuerdos, monitoreo y facilitamos la colaboración. También desarrollamos de cuando en cuando estudios para ver cómo va la evolución de la marca trabajando. A la hora de la construcción de una marca o una estrategia de marca, mejor dicho, lo principal es que hay que evitar pensar que se trata de lo que uno ve al espejo. En realidad hay que evitar ese sesgo. Y para eso, para nosotros fue muy importante a lo largo del proceso de construcción, que aquí vemos algunas de las principales etapas, fue contar con proveedores internacionales. No porque no hubiera talento en el país para poder desarrollar una marca territorial, sino porque ellos precisamente al ser externos nos permitían mitigar en una gran medida ese riesgo. Ese riesgo adicionalmente se complementa con estudios, con una serie de investigaciones. Ahí creo que nos fuimos un poco alocados porque en aquel momento se estudiaron cerca de 79 mercados que para nosotros eran estratégicos, tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Y bueno, de ahí se generó una serie de hallazgos. De nuevo, es lo que el mundo conocía de nosotros y no necesariamente lo que nosotros éramos o creíamos que el mundo conocía. De ahí se empieza el desarrollo de la marca, la conceptualización del mismo. En este momento precisamente le toca a Future Brand y Gustavo específicamente estuvo al frente de ese equipo de trabajo. Yo no había llegado. Posteriormente, al siguiente año se vuelve a testear esa serie de conceptos con los stakeholders internacionales y también los locales. Y finalmente pasamos a un lanzamiento que se establece hacia finales del 2013. Pero el mundo o nuestro mercado no conocieron Esencial Costa Rica o la estrategia Esencial Costa Rica tan fuertemente como fue sino hasta el siguiente año, en el 2014, porque teníamos un acontecimiento muy especial y era el Mundial de Fútbol en Brasil. Entonces, aquí les quiero mostrar este corto video que fue el que se lanzó en las principales cadenas televisivas de nuestros mercados objetivo en el marco del Mundial. Imagine this hummingbird lives in a country where nature surrounds you, where happy and educated people choose to live in peace, where quality products are made and shared, and talent, innovation, and dreams abound. This country exists. Visit, invest in, buy from Costa Rica, a small country with a huge vision. Muy bien. Y desde entonces hemos estado desarrollando muchísimos más materiales. Ese video pues ya tiene algún tiempo. Me imagino que Gustavo lo verá con alguna nostalgia. Pero desde entonces lo que sí que teníamos claro es que no se trata de un logotipo o de despliegues de marketing como tal. Ahora bien, sí se necesita trabajar fuertemente proyectos de marketing por diversas razones. La marca adoptó iniciativas de marketing desde entonces, desde el puro inicio y todavía, para comunicar el lanzamiento, pero también para generar y mantener el momentum entre los públicos de interés, tanto locales como internacionales,
para interactuar con diferentes audiencias, nuevas personas que estuvieran dispuestos a transmitir nuestro mensaje clave y para distribuir el presupuesto disponible de acuerdo a la experiencia de cada sector. Eso es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuánto es el presupuesto de la marca país de Costa Rica? Y la razón es que no, bueno, la respuesta es que no está condensado en un solo lugar, sino que la Autoridad de Turismo se encarga del presupuesto que está destinado a la promoción país, sector turismo, CINDE a la parte de atracción de inversión extranjera y Procomer la parte de la promoción de las exportaciones. El presupuesto está descentralizado. Y de esa manera, bueno, uno de los grandes cuestionamientos que usualmente la prensa tiene con un proyecto de esos, pues da muestra que precisamente no se destruye, ni tampoco es que se crea una unidad presupuestaria aparte, ni tampoco se destruye o se les jala el presupuesto a las otras instituciones, sino que se respeta eso, la gestión que les toca. Lo único es que sí utilizan el concepto sombrilla de esta estrategia que hemos desarrollado. Ahora bien, una de las cosas que a mí más me gusta de este proyecto de Esencial Costa Rica es el programa de licenciamiento. Es un programa con el que buscamos vincular al sector privado, un stakeholder importantísimo. Y con él, las empresas se comprometen a adoptar nuestros valores en su esencia. Tenemos 5 valores, que aquí los vemos a nivel de dimensiones representados. Y como pueden imaginar, tanto el progreso social, que lo vemos ahí en este color fucsia, sus pantallas, como la sostenibilidad son grandes porciones de este pastel. La evaluación tiene alrededor de 110 preguntas para las cuales se requiere una evidencia para pasar. Y desde que se lanzó, este proyecto ha ido creciendo y creciendo y creciendo y evolucionando también. La licencia se otorga por 5 años con una revisión a medio periodo. Y el proyecto como tal está constituido a partir de la revisión de más de 18 estándares internacionales de competitividad, buscando precisamente que las empresas no solamente reflejen la narrativa de Esencial Costa Rica, sino que también esto les funcione como un círculo virtuoso para proyectarse a nivel internacional. Y bueno, el mejor logro creo que es tener empresas que se hayan comprometido con un propósito mayor que solamente tener el logo en un empaque o en una comunicación corporativa. Es realmente alinearse con por lo que el país está siendo conocido y reconocido a nivel internacional. Otro es que esto no es un proyecto que funciona en el corto plazo y del que pueda beneficiarse una carrera política. El riesgo político, la vinculación con carreras políticas tiende a ser casi que el principio del fin de una marca territorial. Y ejemplos existen lastimosamente, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Esto es porque las estrategias de marca territorial dan resultados en el largo plazo. Es poco probable que el éxito se pueda atribuir entonces a un solo periodo gubernamental. En el caso, como les decía, cuando Gustavo hablaba de que Perú es una marca exitosa de más de 10 años, ya ha trascendido pues varios cambios gubernamentales. Y en el caso de Costa Rica vamos para 8 y eso quiere decir que ya hemos pasado más de 3 periodos presidenciales y la estrategia se mantiene integral. Sin embargo, el asunto de esto de las carreras políticas y ver cómo es que la estrategia de marca país puede ser una manera tangible de mostrar un éxito de posicionamiento y atribuírselo a un periodo gubernamental, esa idea siempre está ahí. Es una de las razones por las que el papel de la unidad técnica, el segundo piso, que les contaba ahora de la estructura, es vital. Esto es porque cada vez que cambia el gobierno, los jerarcas, los del penthouse, puede que roten, de hecho rota la mayoría, pero la unidad técnica, ya que son funcionarios técnicos, son personas de carrera, le decimos en nuestro país, por lo cual es poco probable que vayan a rotar. Entonces son ellos quienes conservan los cimientos y se encargan de darle el correcto briefing a los jerarcas sobre este tipo de proyecto. Hay que entender también que usualmente un jerarca cuando llega a una de esas instituciones no necesariamente va a ser un experto en marketing o branding. Puede que su giro de carrera sea totalmente distinto. De ahí es tan importante precisamente este rol de esta unidad técnica.
Y para ir terminando, una o dos veces me han preguntado de qué pasaría cuando otros países o otros lugares vayan a reclamar ese liderazgo verde sobre activos probados exitosos. De manera que ya el tema de ser el país verde no sea tan diferenciador. Bueno, yo tengo dos ideas que quisiera decirles al respecto. La primera es que sin duda ese sería el único problema que me encantaría enfrentar en mi vida. Un mundo en el que muchos lugares, muchos países empiezan a ser exitosos posicionándose en temas de sostenibilidad. Sería fantástico. Y el segundo es que, bueno, si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, hay 17 de ellos. Pero eso no significa que solamente hayan 17 maneras de alcanzarlos, de afrontarlos. Ese es el poder de una narrativa bien construida a partir de investigaciones y a partir de una clara identidad, no solamente gráfica, sino también verbal, no solamente en temas de marketing, sino también una conciencia, no solamente a partir de algo que quiero ser, sino construyendo a partir de los cimientos de lo que soy, para ser creíble, para poderme posicionar a través de eso. Al final, la gente no va a ver una película solamente para conocer el final de la película. La gente va a una película para escuchar una historia completa de principio a fin. Así que bueno, muchísimas gracias, muito obrigado. Eso es lo único que sé de portugués. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y espero verlos en Costa Rica. Como decimos en mi país, pura vida. Muito obrigada, Daniel. Eu fico até empolgada ouvindo essas coisas. Acho que as falas da Bel, do Gustavo e Daniel foram super bem-vindas e é realmente inspirador a ver o impacto de uma marca que ela pode ter para o desenvolvimento sustentável de um lugar e entender melhor um arranjo complexo colaborativo que é necessário para pôr isso de pé. Eu tenho certeza que a gente tem um potencial para algo semelhante na Amazônia, e é esse o convite para fazer aqui. A gente teve, ao longo das palestras, perguntas super interessantes, e antes de partir para as respostas, eu vou convidar todo mundo a acessar uma ferramenta interativa para coletar algumas impressões sobre as falas, sobre o potencial na Amazônia. É algo bem rapidinho. Estão projetando na tela aí qual o caminho, então eu queria convidar vocês a abrir uma aba diferente no seu computador ou pegar o celular e digitar mente.com. Aí é essa tela que vai aparecer para você, pedindo um código. Pode colocar o código 15 60 33 7. Estão colocando aqui no chat também o caminho para acessar. O que essa ferramenta permite é que a gente construa aqui colaborativamente uma nuvem de palavras. Então, queria que a gente colocasse o que vier à mente um pouco, cada um pode fazer 3 entradas, mas de percepções aí sobre os benefícios. Aí, o pessoal já está começando a colocar, e assim que mais gente vai preenchendo, essa nuvem fica mais complexa. Então, o convite é para todo mundo, o caminho ainda está aqui no topo da tela, mente.com. E com esse código você pode colocar as palavras que vão te surgindo. Acho que isso é um termômetro interessante para acompanhar que tipo de insight isso evoca na gente, né? Essas falas inspiradoras evocam. E também é importante para o grupo que vai continuar com essa tarefa nas mãos de levar para frente essa iniciativa, ter mais subsídio aí. A gente vê que aparece bastante sustentabilidade, visibilidade, desenvolvimento. Legal, pessoal. Estímulo ao turismo, valorização, preservação.
Ótimo, muito legal, muito obrigada. Acho que isso ajuda a gente bastante. A próxima pergunta, ainda na mesma ferramenta Mentimeter que vocês estão acessando, ele vai mudar a pergunta agora. E a pergunta é uma escala. Pode mudar nos slides? A gente listou alguns potenciais que foram mencionados, e a ideia é colocar de uma escala de 1 a 5, o quanto vocês acham que tem potencial para atingir essas coisas, de impulsionar turismo, fomentar cadeias de valor locais. Então, funciona arrastando mesmo cada um dos indicadores para o nível que vocês acham que tem potencial. Isso, alguém já preencheu aqui? Isso. Essas foram alguns dos itens, acho que muito mais surgiu no primeiro, na nuvem de palavras, mas esses foram alguns dos itens que o grupo que estava debruçado sobre essa ideia mais achou que podia ser interessante com o lançamento dessa iniciativa. Legal, pessoal, muito obrigada. Tem uma última tela que a gente vai passar, que é para deixar comentários. A gente não vai super entrar nos comentários agora, porque eu queria deixar mais espaço para explorar as perguntas, que tiveram perguntas realmente interessantes. Então, aqui, fiquem à vontade para registrar os comentários, esse material sistematizado vai ajudar a gente a continuar caminhando com isso. Todo mundo pode colocar os comentários que quiser, e a gente vai voltar para a tela do Zoom principal, para os palestrantes responderem das perguntas listadas por vocês. Eu acho que não vai dar para responder todas, mas eles vão filtrar aí aqueles que tiverem resposta ou tiverem contribuições para dar, e a gente trata o resto em e-mails posteriores e vai continuando o encaminhamento desses temas. Eu ia pedir também, vamos colocar no chat agora, tem um link de um Google Forms que a gente gostaria de deixar registrado. Quem tem interesse, quem gostou dessa iniciativa, quem se inspirou por isso e quer ajudar a gente a construir e a pensar mais em como implementar isso na Amazônia, pode colocar o seu e-mail nesse Google Forms, responder algumas perguntinhas, e vai fazer parte do nosso mailing, do nosso grupo, para a gente seguir com isso. Então, muito obrigada a todo mundo que está contribuindo aí com os comentários, as perguntas. Fica o link aqui disponível para vocês preencherem com o interesse de vocês. E eu vou voltar para os palestrantes que ficam à vontade para responder as perguntas que estão aparecendo no Q&A aqui. Mesmo que foi feito no chat, a gente já transferiu para o Q&A, então vocês têm acesso a todas as perguntas. Só o lembrete de marcar, quando vocês vão responder uma, marcar que estão answering live, para a formulação da pergunta ficar disponível para todo mundo. Obrigada. Então, já, Maria, eu posso começar a responder? Sim? Pode sim, Gustavo, obrigada. Vamos falar un español un minutinho para Daniel. Daniel, si tú quieres también, hay preguntas que trata de entender cuál es el concepto que están ahí en el chat. Y si quieres responder alguna, yo voy a comenzar a responder, pero está. O que eu falei para Daniel é que se ele quiser também fazer alguma, ou responder algumas perguntas, normalmente ele pode, por supuesto, fazer mesmo. Eu vou tentar de responder todas as perguntas, porque são todas bem interessantes. A primeira é o brand name de uma das maiores empresas do mundo, que é a Amazon, ajuda ou atrapalha o sucesso de uma Amazon brand? É uma muito boa pergunta, bem interessante, porque nós temos aqui a mesma situação com uma marca que é Patagônia, não? Temos feito para o ente turístico de Patagônia, na Argentina, um estúdio que, infelizmente para eles, saiu que é mais conhecida no mundo a marca da roupa Patagônia, que mesmo a região Patagônia aqui na Argentina.
Mas não é para nada uma situação complicada, porque ao final do dia, os que são os donos da ideia, dos donos do nome, são os lugares, não? Neste caso, o Amazon também, quando Jeff Bezos sempre fala que a origem do nome Amazon é o rio Amazon, não a região. Mas, neste caso, também a Amazônia é o nome mais grande que a Amazon, não é somente um rio. E penso que o fato que pelo menos as primeiras 6 letras do nome estão na cabeça de muitas pessoas, eu olharia isso como uma oportunidade, não? Como que Amazon é uma coisa que já existe, então se eu falo de Amazônia, estou falando de uma coisa que é mais fácil de entrar na mente, não? Agora, tem que fazer o trabalho de se diferenciar que o Amazon e a Amazônia são coisas diferentes. Também pode referir-se à Amazônia como a região, pode também falar em inglês Amazon Rainforest ou Amazônia, que é também o nome da região. Daniel, não sei se você... perdón, Daniel, si vos querés responder alguna. Aquí dice, ¿cómo funciona o debería ser una consulta a la comunidad sobre la representatividad de la solución y cuál sería el tiempo recomendado para que eso sucediese? No sé si quieres responder tú o lo respondo yo. Dale, adelante, y no, yo te complemento, porque yo creo que hay un poco de los dos enfoques. Ok, eu vou falar em português a resposta que quando nós fizemos, por exemplo, o trabalho com o projeto da marca Essential Costa Rica, nós fizemos uma consulta, mas foi uma consulta dirigida, não foi uma consulta aberta, e essa é uma das grandes, grandes dualidades, se você quiser, de como tem que fazer isso, porque pode ter feito isso dirigido pelos públicos-alvos ou para os stakeholders. Em nosso caso, fizemos uma consulta com a comunidade turística e também com a comunidade empresária. Não fizemos uma consulta aberta para todo mundo, porque não queríamos que isso ia ser uma coisa muito eficiente, mas sim tivemos muitas boas respostas dos stakeholders específicos. No sé, ahora você, Daniel. Mejor en español, continúo, ¿verdad? ¿O Sí, preferís claro. en inglés? También puedo. También tengo en el menú, también tengo inglés. No muy bueno, pero bueno, se hace. En fin, yo quisiera complementar. Hay que entender que lo que estamos haciendo no es cambiando el nombre o reinventando el lugar. Es decir, no estamos haciendo un nuevo lugar. Entonces, el hecho de tratar de preguntarle a toda la comunidad para tratar de encontrar algo que satisfaga a todas las personas es improbable. Y si fuera probable, sería tan genérico que no funcionaría para lo que estamos buscando hacerlo, que finalmente es una estrategia que busca desarrollar, lograr oportunidades para el desarrollo del turismo, atraer inversión extranjera, exportaciones o la difusión de la cultura, a un territorio en específico, ¿no? Entonces, lo lógico era, cuando se construyó Esencial Costa Rica, y concuerdo contigo, era preguntarle, o sea, ver qué era lo que tenía el país o el territorio en este caso para ofrecer en estas verticales, en estos grandes sectores. Y eso fue lo que hicieron ustedes a nivel local y lo contrastaron contra lo que el mundo conocía de Costa Rica en ese momento, que era no necesariamente lo mismo. Y a ver, y no todo el mundo, esa es otra cosa muy importante. Es poco probable que un país, por más grande que sea su economía, considere que todo el mundo es un mercado objetivo. Es absurdo. Va a haber inclusive mercados que son importantes para atraer turismo,
pero las exportaciones van a otros mercados, o los inversionistas que van a venir al lugar van a venir de otro lugar. Entonces, hay que hacer los estudios pertinentes. Yo creo que ahí sí les admiro que hayan escogido 79 países o mercados estratégicos para aquella época de estudio, pero al final ese contraste es lo que permite entender o sea, sobre qué línea va a ir la narrativa. Y luego, a la comunidad, lo que sí hay que hacer es explicarle. E assim, sobre a comunidade, Si nada más para empiezas a fazer hacer un assim, lanzamiento explicar y a no le eles explicas a la comunidad, essa pues la ideia. gente empieza, Porque se você não ya explica de para a punto de vista práctico, comunidade, que lo hemos visto, que empieza a as decir, no, pero es pessoas que eso no me começam a representa, es achar que yo no que essa entiendo por qué escogieron prática esa palabra, e que essa por qué verde, que por nos dónde salió representa esencial. são totalmente diferentes. Y sí Por hay que são que essas darse el tiempo de explicarle a las personas, que creo que Perú, que es el caso que mostraste, lo hizo de una manera muy buena, de explicarle a la población de qué se trata el proyecto y qué es lo que busca. Pero sí, en un primer momento, respondiendo en concreto, en un primer momento, lo primero es entender que trabajas con tus stakeholders locales y con la gente que verdaderamente busca y entiende qué es lo que se pretende con el proyecto, y no una gran escala de personas que tienen poco que ver con el propósito. ¿Okay? Gracias, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui que diz, levando em consideração que a Amazônia abrange muitos territórios além do Brasil, quais são os desafios no sentido da articulação? Então, não é simples, porque aí temos mais uma pergunta mais para baixo que é bem parecida. Se eu tivesse agora que dizer o que propor uma solução, eu acho que pelo menos o primeiro passo vai ter que ser dado pelo Brasil, porque finalmente é o país que tem a maioria do espaço, acho que 2/3 partes da Amazônia, acho que fica no Brasil. Então, pelo menos é o país mais comprometido, não, com a Amazônia. Temos aqui também, vou contar outro caso parecido, que é a Patagônia novamente, que, como já falei, tivemos aí algumas approaches, mas não fizemos finalmente nenhum trabalho para eles, mas num trabalho criativo, mas sim algumas consultorias, e fizemos a proposta de trabalhar conjuntamente a promoção da Patagônia Argentina e a Patagônia chilena. Mas existiram alguns problemas de tipo administrativo, não? Porque aqui na Argentina a Patagônia é uma região de 6 diferentes unidades, que são as 6 províncias, mas no caso do Chile é somente uma, é o nome de uma das áreas, das regiões administrativas também, mas a Patagônia, geograficamente falando, tem mais de uma. Então, começaria a ser um pouco difícil de entender pelo país, mesmo para os habitantes do país, e também para o exterior. Então, finalmente, isso não tive sucesso. Temos sim alguns casos de sucesso de promoção a uma área que não lembro agora o nome, mas é dividida entre Suécia e Dinamarca, que eles fazem uma promoção conjunta. Então, é possível, mas se eu tivesse que recomendar uma coisa, é que o Brasil começa com uma ideia. Eu também sei, porque já temos aí visto um pouco a coisa, que existe uma região dentro do Brasil, que o nome é Amazônia, Amazonas, não é Amazônia. Então também vai ser um pouquinho complicado de finalmente ter uma definição, mas é parte dos desafios do projeto, do branding aqui. Mais outra pergunta aqui: qual é que foi a iniciativa, de onde partiu a iniciativa da Marca Peru? A Marca Peru foi uma iniciativa do Ministério de Turismo e Comércio Exterior, que no caso do Peru é mesmo só um ministério,
Mas uma coisa que é importante também é que não foi um dia que o ministro acordou e pensou, ok, vamos ter uma marca. Foi também uma resposta a um clamor, não? A um sentimento geral que na região começava a existir nos começos do século, podemos dizer no ano 2000, que começou a se difundir esta ideia de marca país e começou particularmente na América Latina. Então, por isso, as distintas câmaras, distintos profissionais que começaram a falar disso e finalmente quem levantou essa ideia foi o comércio exterior. Não sei se você, Daniel, quer dizer alguma coisa disso, de como começou no caso de Costa Rica. Sí, en el caso de Costa Rica, inicia a partir del sector comercio también, coincido, precisamente porque en la parte turística ya el país tenía un posicionamiento que estaba logrando tener resultados de más de 16 años. Entonces, es la parte comercial a través de inversión y los productos de exportación que iba cambiando también ese paradigma de las exportaciones. Pues estaban pasando cosas muy buenas y no estábamos logrando conectar la narrativa de Costa Rica con estos beneficios para proyectarnos internacionalmente. Entonces empiezan a salir estas preguntas. En el mundo, el tema de place branding empieza a tomar una relevancia y empiezan a discutirse. Estamos ya alrededor del 2008, si mal no me equivoco, y empiezan a haber una serie de primeros ejercicios en el mundo sobre el tema de marcas territoriales, unas exitosas, muy exitosas, como es el caso de Perú, y otras pues que tuvieron una muy buena intención. Y pues nos llama la atención enormemente ver que eso ya había empezado en Latinoamérica y entonces comercio invita a turismo, al final turismo, que es el que tenía en ese momento los credenciales, son los que lideran los procesos de contratación y ahí pues, pues un poco más la historia que les contaba ahora en la presentación. Lo que sí tuvimos claro desde el inicio es que teníamos que traer a la mesa personas que nos pudieran guiar sin cometer el sesgo de la autoimagen, de decir así somos y vamos para afuera. No, había que traer a alguien que supiera mejor qué era lo que estábamos haciendo. Gracias, Dani. Carlos Nobri pregunta, empresas de cosméticos no Brasil ou de açaí fora do país, como Samba se beneficiam imensamente do Amazon Brand. Acho que da marca Amazônia. Pouco beneficiam para valer as populações amazônicas. Como tornar o Amazon Brand, ou a marca Amazônia, beneficiar de forma socialmente inclusiva os povos amazônicos? E isto pode ser uma forma especial que o Daniel pode ter também uma opinião disso, porque no caso da Costa Rica existe uma certificação pela qual você, se você é uma empresa que vai utilizar a marca essencial Costa Rica, você ter que cumprimentar certos parâmetros que vão ter que ser avaliados pela comitê de qualidade, ou alguma coisa que ele vai explicar agora. Mesmo como complemento dessa ideia, pode existir também alguma forma de retribuição pelos povos amazônicos. Por exemplo, que se você compra ou se você utiliza um produto que existe aqui, a marca Amazônia, a verdadeira, vamos dizer, a marca Amazônia verdadeira, validada, então você está contribuindo num 1%, 2%, alguma coisa com o desenvolvimento social ou inclusão social dos povos amazônicos. Uma ideia somente, mas você, Daniel, se quieres contar como é lo de las marcas que se suman a la marca país. Ok, aquí es importante aclarar algunos conceptos para mí. El primero es, conceitos. una cosa es Primeiro é denominación de origen, uma coisa é um projeto de otro es, denominação de origem, esa reputación que adquieren los outro productos con el é origen. essa reputação
produção que conseguiram os produtos com a reputação do lugar. E o outro é precisamente isso, de selo de qualidade ligados a um benefício, e isso é algo que é usual. É preciso colocar valor à qualidade do produto, seja para produção de porcentagens de iniciativas sociais, e esse produto destinado a proteger esse meio ambiente. Totalmente diferentes, que não num só exercício você possa fazer as três coisas. Para un producto muy específico, el caso de café, en Costa Rica tenemos diferentes tipos de variedades de café, diferentes alturas, etcétera, igual que en Brasil. Pero nada más tenemos una denominación de origen que es el café de Tarrazú. ¿Ok? Pero no es el café esencial Costa Rica. Es el café de Tarrazú, tiene su denominación de origen. En el otro ejemplo, el tema de origen, cuando hablamos, voy a decir Alemania o Suiza, porque se me viene a la mente, pero cuando decimos, ¿cuál es el producto más conocido de Alemania? Entonces, algunas personas dirán, pues, tal vez tecnología, automóviles, Mercedes. Entonces, bueno, los automóviles en Alemania son lujosos. Entonces, esa asociación tiene que ver más con el origen del lugar. Y no se nutre del tema de esencial Costa Rica como tal, ya, o sea, no de manera inmediata. Y el último es el tema del sello, las calificaciones, etcétera. Y ahí los sellos tienen el gran reto de que tienen que ser conocidos, como los ISOs, como etcétera. Entonces, tal vez ahí, para resumir el tema, es que el hecho del programa de licenciamiento de Esencial Costa Rica lo que busca es que las empresas entiendan a través de una evaluación muy, pues es compleja. Nos preocupamos porque verdaderamente el contenido fuera bueno, que ayudara a cerrar brechas para mejorar la competitividad, pero al hacer eso, las empresas, al revisarse, empiezan a alinearse con lo que tiene sentido para poderse nutrir del segundo elemento que les comenté, es la reputación del país. Si vas a comprar un producto de Costa Rica, o bien, ya sea un bien o un servicio, estás esperando que venga impregnado pues todo aquello por lo que el país sobresale. Y ese es el punto. Y eso es lo que busca nuestro programa de licenciamiento, que las empresas privadas entiendan eso y lo incorporen dentro de su narrativa a partir de una evaluación que inicia. Entonces sí, son 18 estándares internacionales, agrupados en 5 valores, dura 5 años la licencia, revisamos a medio periodo. Es muy inclusivo, muy importante, no es solamente para una sola industria, café o dispositivos médicos o servicios financieros o agencias de publicidad. No, es inclusivo porque todos estamos en Costa Rica, ¿no? Sí. Ok, muito obrigado. Gustavo e Daniel, eu gostaria de fazer, eu sou Floriana da Climate Ventures, uma das co-anfitriões também desse evento maravilhoso. Eu queria, a gente está chegando perto do final, eu não gostaria de deixar de falar e de perguntar para vocês, já reforçando o nosso call to action. A gente está disponível aqui com várias organizações do terceiro setor e empresas para dar continuidade a essa ideia da marca Amazônia. Então, a gente tem aqui especialistas também, né? O professor Carlos Nobre, com grande relevância, aí está aqui com a gente, reforçando essa ideia da bioeconomia, da floresta em pé, de uma marca que possa trazer o desenvolvimento do nosso país para um outro ramo, um outro setor, né? Sim. E como é para vocês, como a gente pode começar desde esse lugar das empresas, né? Eu acho que o Daniel mostrou aquele slide com as várias empresas e das organizações. O governo ainda está se aproximando dessa iniciativa, mas essa ideia não está partindo do governo. Como vocês recomendam que a gente, com esse ecossistema se formando, dê os próximos passos no caminho da construção dessa marca?
É muito boa essa pergunta, porque como já respondi a uma das perguntas, em alguns casos o caminho é de cima para baixo, neste caso poderia ser um caminho de baixo para cima, e não por isso é menos válido, pelo contrário, mais válido ainda porque tem a base da população, a base dos atores que são as forças produtivas, não? E nós sempre, eu personalmente, eu sempre recordo que uma marca é uma ferramenta, como começamos ao princípio, ao começo da apresentação, uma ferramenta que não vai pretender trocar a cultura, não vai pretender cambiar o nome ou música. Pelo contrário, é uma ferramenta comercial que está bem dirigida a fazer que a economia da região, a economia do país, a economia da cidade tenha mais impacto, tenha mais desenvolvimento. Então, uma primeira recomendação é concordar, ter esse consenso que eu falei, começar a criar essa narrativa que é como aqui uma das perguntas também que fala de qual é a ideia de criar uma imagem que seja conciliadora, não? Uma imagem consensuada e depois disso tratar de que essa mesma ideia, essa mesma, pelo menos, iniciativa tenha também seu apoio oficial, não? Porque, como já falei, sempre é melhor e vai ser quase fundamental que para ter a validação completa e existir como a verdadeira representante da região, a marca tem que ser validada pelos organismos oficiais, pelo poder. Ao final do dia é isso, não? Daniel, não sei se você compreendeu ou quer dizer alguma coisa. Ok. Ah, não compreendió. No comprendí. No. La pregunta es cómo comenzar, cuál sería el próximo paso, porque no existe en este momento una decisión del gobierno o del poder. Y lo que yo respondí es que... Eso sí lo escuché. Ok. Eso No, y coincido contigo. Un ejercicio de este tipo puede empezar de arriba hacia abajo, que es lo típico, como lo hemos visto en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero si sucede de abajo hacia arriba también vale. O sea, lo que sí tiene que haber, lo que en algún momento va a ser una realidad es que no importa la marca, o sea, si empezó por un lado o por el otro, tiene que tener una estrategia de manejo de stakeholders, y eso va a implicar precisamente el trabajo conjunto del sector privado y el sector público que compete a ese territorio, ¿cierto? Y cuando digo territorio, en el caso de nosotros, de Costa Rica, la marca se ve, o sea, no es Costa Rica aislado. Costa Rica se alimenta de las marcas vecinas y de las marcas de la región. El hecho de estar en Latinoamérica, ya eso es un referente de lo que es la estrategia de marca de Costa Rica. O sea, ya influencia de una buena manera la marca del país. Entonces, siempre tienes un tema de stakeholders que son pequeños círculos que se van haciendo cada vez más grandes. Pero el primero por vencer es dentro del mismo territorio, el sector público y la ciudadanía con el sector privado. Mari, temos mais perguntas, mas não sei se você quiser que continuamos fazendo as respostas ou já ficamos fora do tempo, não? A gente está acabando o tempo, então eu vou encerrar, mas eu queria agradecer muito a vocês e a todos que fizeram as perguntas. Acho que, na medida do possível, essas perguntas também viram subsídio para o grupo refletir e continuar pensando. Então, só fazer um último agradecimento, acho que foi essencial a contribuição de vocês, foi bastante inspiradora. A gente agradece todo mundo que participou e reforça o pedido para os interessados, quem quer continuar com a gente, a somar e a pensar nesse desafio, que responda o Google Forms que está aqui no chat e inclua seu e-mail. A gente tem a promessa aqui de se reconectar com o mailing de interessados em breve e continuar essa discussão, porque ela vai longe, com certeza.
Bueno, muito obrigado a vocês pelo tempo também, por tentar compreender minha palestra. Então, obrigado para todos. Você, y bueno, gracias Daniel por acceder también a participar en esta charla. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me da mucha pena no saber portugués, también como tú, Gustavo. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es, como decimos en Costa Rica, ese deseo es, con eso me despido, que tenemos es un dicho y muy nuestro y pura vida. Pura vida. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Espero ver todos vocês conectados ainda com essa força-tarefa no futuro. Ok, gracias. Chao.